Anya Taylor-Joy assumindo o papel que consagrou Charlize Theron na cultura nerd e Chris Hemsworth abandonando o Thor e seus papéis heróicos para viver um vilão que não tem nada a ver com ele, tanto fisicamente quanto também pessoalmente. É só isso que a gente vai ver em Furiosa, uma saga Mad Max? Não, tem muito mais. Se você quiser saber sobre tudo o que eu vi nesse filme a convite da MovieCon, vem comigo logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max, o filme que é uma sequência, mas na verdade é um prequel de Mad Max Estrada da Fúria, que é um dos filmes que muita gente fala que é o favorito da vida e um dos melhores já vistos. Dirigido pelo George Miller, esse filme também é dirigido por ele. E eu fui, a convite da MovieCon, assistir esse filme na estreia. Cara, foi sensacional. Mas antes de eu contar essa experiência e falar um pouquinho sobre o filme, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e aproveita também, deixa o like nesse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Aproveita também, siga o Cofre Nerd nas redes sociais. E se você gosta de um podcast bem feito, de um podcast fofoqueiro, quer dizer que você tá afim de assistir o Papo de Sexta, o nosso podcast semanal, toda sexta-feira, aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast mais próximo. E também nos agregadores de podcast você pode achar os nossos outros podcasts, como uma narrativa Ruven e outros assuntos que com certeza vão te interessar. Muito bem, agora vamos falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max. Pra quem não lembra, Mad Max é o filme que adapta também os primeiros filmes Mad Max lá dos anos de 1900 e bolinha, entendeu? Faz um tempinho já pra assistir Furiosa ou reassistir o Mad Max Estrada da Fúria, que, cara, é sensacional. O George Miller, ele fez uma revolução no que é quesito de direção, cara. Ele faz umas cenas incríveis, uns takes maravilhosos, sequências de corridas, sequências de lutas muito boas, com uma direção que você literalmente acha que tá dentro de um carro. A câmera, ela se movimenta de forma rápida, depois de uma forma um pouco mais devagar, depois rápida de novo, o que eu acho sensacional. É uma assinatura do George Miller, eu adorei isso. Eu acho que o George Miller, ele acerta demais na direção, na temática, na construção de universo. E aí ele retorna aqui pra Furiosa, mais uma vez, replicando tudo isso, contando a história da personagem que mais encantou o público em Mad Max Estrada da Fúria, né? Muita gente gosta do Max, que é vivido pelo Tom Hardy, mas é uma unanimidade quando você pergunta pra alguém qual que é o seu ponto preferido de Mad Max Estrada da Fúria, é a Charlize Theron como Furiosa. A personagem ali era o braço direito do Immortan Joe, desafia ele e resgata, meio que tenta tirar as noivas, mas na verdade são escravas reprodutoras ali do Immortan Joe, pra levá-las até a sua casa de origem, o Vale Verde. A gente descobre lá no Estrada da Fúria que o Vale Verde não existe mais, certo? Ele não existe mais, ele foi destruído. É sobre isso que a gente começa a ver no filme da Furiosa, certo? A história de origem da Furiosa, que ela também explana um pouquinho sobre a mãe dela, como ela morreu, etc, etc. Então a gente começa bem aqui com a Furiosa no Vale Verde, criancinha ainda, e ela é sequestrada por parte da gangue do Dementos, que é o personagem do Chris Hemsworth. Eu vou dizer pra vocês, a interpretação do Chris Hemsworth aqui, ela é meio dúbia no começo, mas depois eu acho que ela caminha pro lugar certo, que rende cenas finais ali com a Anya Taylor-Joy excelentes, de uma atuação muito boa e diálogos muito intensos, muito significativos, entendeu? No começo eu achei estranho um pouco, você não sabe aí muito bem pra que lado que o Chris Hemsworth quer ir, se ele quer ir pra um vilão com comédia, com um vilão aterrorizante, pra um vilão meio, assim, com significado, com muito escopo. Eu não acho que ele consiga chegar ali, pelo menos no primeiro arco do filme, porém, no segundo e no terceiro, quando a gente vê os confrontos finais ali, a gente descobre muito mais sobre o Dementos. Dementos é o líder de uma gangue de motoqueiros ali, e ele se comporta como se fosse o grande rei, o grande messias, o grande líder, tanto populacional como espiritual também. As pessoas creem que Dementos, ele quer tentar parecer que Dementos é um rei, que Dementos é benevolente, mas na verdade ele é um grande carrasco. Ele prende Furiosa ali, e quando sua mãe sai também em busca de salvar a Furiosa, ele pega a mãe da Furiosa e a mata. Não é spoiler nenhum, porque a gente sabe que a mãe da Furiosa morreu. Então agora, a partir daqui, a gente vai começar a falar
um pouquinho sobre spoilers. Assim que a mãe da Furiosa morre, ela fica sob os cuidados ali do Dementos, que tenta fingir que é filha dele, etc. E ele busca o Vale Verde. E é assim a premissa. Dementos vai tentar procurar o Vale Verde e usar a Furiosa pra isso. Só que aí eles encontram o Immortan Joe. E é assim que a gente descobre como Furiosa acabou chegando a Immortan Joe. Então a gente vê ali também o desenvolvimento da Furiosa, o crescimento dela até ela se tornar adulta ali, adulta, né, entre aspas, uma jovem, sendo interpretada pela Anya Taylor-Joy. E, gente, a Anya Taylor-Joy faz um trabalho sensacional aqui nesse filme. Se ela tem mais de 10 falas no filme, é muito. Ela tem pouquíssimas falas. A Anya Taylor-Joy até disse que se sentiu muito mal nas gravações porque ela não conversava com ninguém, ela ficava em silêncio. A atuação tem que ser muito boa. Se você não puder usar a fala. A Anya Taylor-Joy, ela mandou muito bem. E é um papel que vai destacar muito na carreira dela aí. Eu acho que ela já fez muitas coisas boas. Mas, cara, com certeza esse Furiosa vai ficar aí marcado ali. Pra mostrar pro mundo, né, que ela conseguiu fazer tão bem quanto a Charlize Theron. A gente vê toda a construção da Furiosa. Como ela perde o braço, como ela ganha o braço mecânico, como ela raspa a cabeça. E todo o seu significado em busca de vingança contra o Dementos. Ela passa até trabalhar pro Immortan Joe em busca de se vingar do Dementos. Ele começa a ser uma ameaça política e representante no deserto pro próprio Immortan Joe. Só que Dementos, ele não é um líder consciente. Dementos é um cara que, por onde ele vai passando, ele vai acabando com os recursos, ele vai acabando com a população, deixando a população muito mais pobre. Olha só, uma crítica aí sobre líderes mundiais. Porque é lógico, a gente sabe que existem líderes ali que não sabem nada de seu governo, não sabem nada de gestão, e achando que a culpa nunca é dele quando vê pessoas na pobreza, e é porque o mundo está assim, etc. Cara, eu achei muito bem colocado ali os diálogos do George Miller. Agora vamos falar um pouquinho sobre a direção de George Miller, que aí eu começo a entrar num dos pontos não tão chamativos do filme. Eu gostei muito de Furiosa, muito legal de assistir, a mesma vibe do Mad Max Estrada da Fúria, só que falar que Furiosa é um filme melhor do que Mad Max Estrada da Fúria, eu acho um pouco de exagero. Como alguns estão falando, ele está ali se equiparando, mas ele não ultrapassa. Mad Max Estrada da Fúria ainda é, uma beleza. Porém, o Furiosa, ele fica só um pouquinho atrás. Cara, eu acho que o George Miller ali, no primeiro ato, ele começa a ter um pouco de timidez na sua direção. Eu acho que é uma direção muito tímida, sendo que o que ele fez em Estrada da Fúria foi utilizar e extrair ao máximo desse recurso de direção que ele tem, entendeu? Da escolha de direção que ele teve. Eu acho que no começo do filme falta bastante, principalmente nas cenas de luta. Mas eu já justifico isso porque eu acho que, diferente do Estrada da Fúria, esse tem menos cenas de ação e luta. Lógico, tem cenas de perseguição e luta muito longas e muito boas. Porém, eu acho que no Furiosa tem mais cenas tranquilas, com diálogo, ou pelo menos algo muito mais simbólico, que permite que a personagem da Furiosa cresça ainda mais. Que você entenda quem é o Dementos, que o Dementos é, na verdade, um vilão viciado em dor, maluco, é um psicótico, e que nunca tá feliz de verdade, porque ele tá consumindo ali a sua própria dor. E a gente fala isso quando eu tentar explicar um pouquinho o final. Mas eu acho que o George Miller, ele acerta bastante depois, no segundo ato. Eu acho que ele consegue engatilhar de novo na sua direção muito bem feita, e nas lutas finais são ótimas. A fotografia está excelente. A fotografia é um negócio que não tem como você discutir. São cenários lindos, são transições bonitas, entendeu? Transições que só o George Miller consegue fazer, principalmente ele abusa bastante desse recurso do deserto, da areia, do sol, das grandes e longas paisagens, fotografia mais aberta, de um take mais aberto, assim, mostrando tudo de cima. Eu acho muito bonito, principalmente numa cena, o Dementos, ele ordena seus capatazes ali a circularem com as motos enquanto ele tá torturando os seus inimigos. Eu acho muito bacana a escolha de direção dele. Porém, eu acho que alguns recursos visuais também são tímidos. Então, o que não permite Furiosa ser melhor ainda do que Mad Max Estrada da Fúria é a timidez dele. Porque no Estrada da Fúria a gente vê gore visual muito grande, bem gore, bem sangrenta, bem escrachada, assim, né? Falta um pouco aqui em Furiosa. Eu acho que ele ficou um pouco mais tímido. Não sei se era pra tentar atingir um mais público, né, e vender como 14. Porém, tem cenas ainda que a gente consegue ver, como por exemplo a perda do braço da Furiosa, que é sinistra. Tem uma cena logo depois disso que é bem nojento, então se prepare, não coma pipoca assistindo. Mentira, como assim? Vai lá na Movicon e coma, porque é uma delícia. Pessoal, agora vamos explicar um pouquinho o final. Eu acho que o final, se a gente teve um recurso visual muito tímido, eu acho que o recurso de roteiro, ele foi, assim, acertado na medida, entendeu? Principalmente na luta final assim, entre aspas, né? Mas no confronto final entre o Dementos e a Furiosa, né, em que tem diálogos muito bons, reviravoltas incríveis, o jeito com que a Furiosa lida com o Dementos no
final, ligando ao presente que sua mãe deu, é sensacional. Porque, afinal de contas, como é que a Furiosa vai se vingar do Dementus, que é um cara que não teme a dor nem teme a morte? Na verdade, ele teme a vida. Os dois são muito parecidos, muito iguais, né? Os dois têm um ódio de vingança contra o mundo. Mesmo se ela matar o Dementus, ela não vai sentir prazer, porque ele não liga se vive ou se morre, ele não liga pra nada. Eu acho isso uma ótima mudança de roteiro, uma ótima chave e diálogos muito bons. E ali você vê muito bem a dinâmica entre a Anya Taylor-Joy e o Chris Hemsworth, que pra mim foi uma dupla excelente. Achei o Immortan Joe muito apagadinho, porque é um dos meus vilões preferidos aí da cultura nerd, mas vamos ver como é que vai ser aí, o que eles vão querer fazer depois de Mad Max, Estrada da Fúria. Mas eu acho que esse spin-off realmente foi muito pedido dos fãs, porque todo mundo adora a Furiosa, né? Só achei um pouco confuso no final, porque ele termina ali com o gancho da Furiosa fugindo com as noivas, né? Mas a gente sabe que tem que passar um tempinho ali, né? A Furiosa tem que deixar de ser Anya Taylor-Joy pra virar Charlize Theron, né? Vamos ver. Deixa aqui nos comentários se você gostou ou não da nossa crítica, se você foi assistir Furiosa, tá bom? Uma saga Mad Max, e se a nossa crítica fez você sentir vontade, se não assistiu, fez você sentir vontade de assistir. E se você é de Presidente Prudente, não se esqueça de ir ao MovieCon e assistir. Baixa o seu MovieCon Plus ali e aproveita pra virar um cliente e se beneficiar de todo o clube de benefícios. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!